Despertar Podcast, nosso podcast espírita, mais um episódio. Estamos aqui pedindo licença para entrar nas casas de vocês. E hoje eu estou com meu grande amigo, parceirão aqui, Fabiano Braga. E aí, Fabiano, pronto para mais um episódio? Fala, Luiz, também de novo. Com este episódio hoje que nós vamos fazer aqui com uma reflexão interessante. E qual que é a reflexão de hoje? Por que pessoas boas sofrem tanto? É uma pergunta recorrente. Não é? É. Eu acho que vai ser hoje aqui um desenrolar, um bate-papo interessante. E eu já te faço essa pergunta. Por que pessoas boas sofrem tanto, na sua opinião? Então, e será que elas sofrem mesmo? Aí que tá a pergunta. Por que será? Será que Deus não é justo com as pessoas? Não é? Nós temos aqui várias questões para saber por que as... É uma questão recorrente essa aí. Sempre as pessoas perguntam isso. Pô, fulano de tal tinha que ter morrido, morreu fulano. Vaso ruim não quebra, né? A gente vê muita expressão nesse sentido e hoje nós vamos conversar exatamente sobre essa temática. Por que pessoas boas sofrem tanto? Mas é um olhar que hoje nós vamos tentar raciocinar à luz da doutrina espírita. Muito bem. Aí nós trouxemos aqui umas ideias para o pessoal de casa, para a gente não ficar aqui só no que a gente acha, né? Sim. Fazer algo mais profundo aqui para quem quiser, para a gente ver se realmente são essas pessoas boas que sofrem. Eu vi aqui uma questão interessante que fala assim: ó, você já olhou para alguém profundamente bondoso, Luiz, e se perguntou por que essa pessoa está sofrendo tanto? Ela é tão boa, a pessoa não faz mal a ninguém, sempre tratou todo mundo bem, mas é uma pessoa que sofre. Às vezes acontecem coisas com elas que a gente fala assim, não, lá, com aquele ruim lá não acontece, mas com ela está acontecendo tanta coisa. Então essa pergunta trouxe aqui para nós do Livro dos Espíritos, do Evangelho segundo o Espiritismo. Essa pergunta nasce de uma visão limitada ao presente, né? Uhum. Segundo o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, no item 9, nós vamos olhar aqui, eu vou pedir o Luiz para olhar para a gente. Uhum. O sofrimento atual pode ter causa anterior, quer dizer, em existências anteriores ou até mesmo em situações nessa vida anterior que nós não temos lembrança, né? Muitas vezes desconhecida, até pela própria pessoa, pelo próprio espírito, pela própria alma encarnada ali. Não tem esse conhecimento. É por isso que você usou uma expressão muito interessante. A visão limitada. A visão limitada. E que a doutrina espírita nos oportuniza aumentar a consciência dessas lendas urbanas, desses chavões, quando as pessoas falam aqui. E esse tema que nós vamos trabalhar, porque pessoas boas sofrem tanto, é uma visão, é um exemplo de uma visão limitada. Só das coisas do presente. Eu vejo muito quando nós começamos a analisar as coisas da vida dentro da visão espírita. Você dá aquele suspiro assim de alívio. Começo verdade, a entender. Entendi. Compreendi. Faz sentido. Faz sentido. Então, por exemplo, você citou ainda há pouco uma situação de sofrimento. Então, tem muitas situações de sofrimento que a gente pode analisar como sendo causas atuais, Sim. ou seja, que nós provocamos nessa encarnação, isso. E outras que fogem à nossa compreensão. Por isso, o estreitamento da visão, que aconteceram em vidas passadas. Isso, em outras existências. Vou dar um exemplo, depois eu gostaria de um exemplo. Eu vou dar um exemplo de um sofrimento de uma família, por exemplo, que nasce uma pessoa com deformidades físicas ou deficiências mentais, e aquela família entra num sofrimento, aquela encarnação toda, o espírito reencarnante, com toda
aquele sofrimento, todo aquele conjunto, né, de impossibilidades, de incapacidades, e traz para a família um sofrimento por anos. Sim, Né? perfeito. E na casa ao lado, nasce uma criança no mesmo dia, vamos dizer assim, sem nenhum problema. Tudo perfeito, família abastada, economicamente falando, e eles vivem vidas diferentes. Por quê? Por que que estaríamos diante de um fato onde, num primeiro olhar, dentro de uma visão estreita, perguntando aonde está a justiça de Deus nesse caso aí? Uma expiação, aonde é reunida alguns espíritos dentro de uma família para enfrentarem uma expiação dentro daquela etapa reencarnatória. Já a outra família não tem essa expiação, mas ela pode provocar um erro na decorrência daquela encarnação, que ela vai enfrentar uma dor e um sofrimento atual. Uhum. Perfeito. E existem outros exemplos que as pessoas podem. Esse é perfeito. Que acontece conosco. Muitas das vezes nós estamos enfrentando essa situação e não sabemos o porquê. E ficamos julgando que Deus, né, se Deus é justo e bom, porque parece que justamente quem faz o bem sofre mais. A gente começa a julgar Deus. Exatamente. Nessa situação. E muitas vezes a gente se encontra em situações igual essa. Mas existem outras situações também que a gente pode pensar. Você pediu um exemplo clássico assim também. A pessoa é muito boa. A pessoa sempre agiu certinho, gostava de todo mundo, era educado com todo mundo e por aí vai. De repente, sofre um acidente e morre. De alguma forma, ou fica doente e morre, né? Desencarna. E a pessoa fala, nossa, mas ele é tão bom, por que ele morreu? Aí fica essa mesma ideia. Aí fala, por quê? Por que não morreu? A gente ainda julga, né? Por que não morreu o outro lá, que é ruim? Só fez mal pros outros, vai morrer logo esse. Isso é recorrente. Isso é recorrente. E as pessoas às vezes não entendem esse porquê. Por que Deus é tão justo, tão bom? Foi acontecer logo isso com essa pessoa, com esse amigo, com esse familiar, né? Por quê? O bem que a pessoa faz hoje não anula, então, imediatamente, aqueles débitos. Já vem com uma causa lá em outras vidas, já fez, o espírito já se endividou, vamos dizer assim, em outras vidas, e ele vem com um débito a ser saldado, né? E esse pagamento, vamos dizer assim, né? Saldar esse débito não acontece de imediato. Sem essa explicação, a visão fica realmente estreita, meu querido. Se não há uma explicação nesse sentido, a visão ela fica estreita. Aí você começa a julgar. Começa a julgar. Aí você começa a julgar e você está julgando Deus. Julgando Deus. Né? Por quê? E a gente esquece que Jesus falou que bom só o Pai. E a gente fica questionando por que se Deus é bom, olha a prepotência, se Deus é bom, Jesus falou que é. Por que ele permite? Não. São situações que nós mesmos criamos para nós. E às vezes mesmo nós sendo bons, a gente ainda não teve a experiência necessária para suprir todo aquele erro do passado, né? Então a gente acaba sofrendo essas provas, essas expiações. A gente, quando a gente entra na doutrina espírita e essas verdades vão nos sendo descortinadas, você fica assim, puxa vida, faz muito sentido agora um monte de coisa na minha vida. E essas respostas, desses exemplos que eu dei, que você deu aí, a doutrina espírita ela consegue nos consolar, consegue nos explicar e, sobretudo, nos direcionar para que a gente não se endivide mais ainda. Isso. Que a reencarnação é uma oportunidade para cobrir débitos e não pode ser para aumentá-los. E é interessante porque
Além disso, essas boas pessoas também são bons espíritos, né? Porque a alma reflete, né? Na verdade, nós somos esses espíritos bons. E eles passam, às vezes, por essas privações exatamente por serem espíritos bons. E eles aceitam com resignação, e aliás, eles aceitam até com muita boa vontade passar por essas provas, porque sabe que isso vai ser bom para o seu crescimento espiritual, para o seu andar, né, no infinito, Mas muitas vezes a pessoa aceitar isso é complicado. porque não tem esse entendimento Não que tem você falou. entendimento. Por isso que fica um pouco mais difícil. E é muito por isso também que quando você começa a compreender a doutrina espírita, eu vou falar lá atrás, né? Você sofre menos. Você Sofre começa a menos. compreender mais, você acessa a via do perdão com mais facilidade Perfeito. e você para de ser uma pessoa ácida Isso. com a Olha, vida. olha que bacana. Dessa forma, a gente pode começar a pensar que a dor, às vezes, não é um castigo, nesse caso, mas um remédio. A dor, em vez de ser um castigo, ela passa a ser um remédio. Mas será que nós estamos preparados para aceitar isso? É aí que está o detalhe. Né? A dor, muitas das vezes, é um remédio necessário. Necessário. É igual o Haroldo uma vez falou que, para as pessoas de casa entenderem como é que é isso, você vai levar. Seu filhinho está doente. Agora no inverno, né? Nós estamos no inverno aqui gravando no momento de inverno. E as pessoas adoecem muito. Então você vai levar o seu filho para tomar uma injeção. Vai tomar uma benzetacil. Não dói nada, né? Benzetacil é leve. Você vai levar para tomar uma benzetacil. Aí, chega lá no hospital, o seu filho vira para você e fala assim: papai, vai doer? Lá no fundo você sabe que vai. Que vai. Né? Mas você fala assim: ó, vai, mas vai ser bom para você. Então, às vezes, aquele sofrimento das pessoas boas, às vezes vai doer. Vai doer. A dói até no pai, né? Que vai ver o filho tomar a injeção, né? Deus não quer que as pessoas sofram. Ao contrário, vai doer nele também. Que ele é o pai mais justo. Mas vai ser bom para aquela pessoa, porque ela vai sarar. Né? Aquela enfermidade vai passar. Cara, ontem eu estava no hospital, eu fui visitar uma amiga e eu fui no hospital à noite, né? E tinha mais ou menos, na ala feminina, tinha mais ou menos uns 9 leitos, todos cheios. E quando eu cheguei, a pessoa foi visitar, o marido estava junto, ela estava com a carinha tão boa assim, mas em sofrimento, por conta da enfermidade, por conta da dor. Logo à frente, assim, tinha um amigo meu, com a filha, também em sofrimento. Eu fui lá, conversei um pouquinho, etc. Fiquei lá um pouco. Quando eu fui deitar, eu fui fazer as minhas orações. Eu falei assim: ô Senhor Jesus, visita a dor. Aí comecei a fazer oração para todos os que estavam ali. E comecei a pensar exatamente no que nós estamos falando. Elas não estão ali porque foram escolhidas à toa para estar ali. Elas estão ali por algum motivo que muitas das vezes foge da nossa compreensão, sobretudo da nossa aceitação enquanto parentes. Isso. A Aí a gente gente fica perguntando. Você fica perguntando. Então ontem eu adormeci, Fabiano, fazendo essa oração pelas pessoas que estavam lá. E aí eu falei assim: eu tenho certeza que elas estão ali porque necessitam, e a necessidade foge à minha compreensão. E o que eu posso fazer para elas agora é uma oração. Eu fiz a oração e apaguei. E é isso. E é isso. E é isso. Então a gente às vezes não tem essa compreensão, né? As casos mais graves, de doenças mais graves, que as pessoas ficam se perguntando: mas por quê? Por quê, né? Então tudo isso que nós falamos aqui, quando a gente olha pelo esse aspecto da doutrina espírita, a gente consegue entender o porquê, que às vezes a gente tanto pergunta, e também o para quê. É. E também o para quê, que às vezes a gente muitas vezes não pergunta.
né? E outras coisas, no caso que eu citei aqui de pessoas que partem, né? Pessoas boas que partem, às vezes de forma mais agressivas, né? Por acidentes, etc., ou por situações que a gente não compreende. Se a gente perguntar o para quê, às vezes, quem sabe os débitos dela para aquela encarnação dela já teriam sido sanados. Quem sabe? Onde Então a gente não sabe. não sabe. A gente tem que olhar com esse cuidado, né? Com esse cuidado para entender que tá tudo certo. Tá tudo certo. Eu gosto de falar isso muito. Falar, tá tudo certo. Porque a gente ainda não consegue compreender. Então eu gosto de usar muito que tá tudo certo. É por isso que a doutrina espírita é conhecida também como o Consolador Prometido, porque a verdade, quando ela se descortina, ela consola, ela alivia os seus sofrimentos, as suas dúvidas, e você passa a compreender. Aceitar ou não é outra coisa, aí faz parte do amadurecimento de cada um. Isso. Olha que legal, nessa questão aqui também, que nós trouxemos aqui, é pegar num ponto do que nós estamos falando. Então, o que sentimos quando vemos crianças doentes, que igual você falou, ver criança doente é uma coisa horrorosa. O que sentimos quando vemos crianças doentes ou famílias inteiras sofrendo? O que a gente sente, né? Não é bom. Mas será que existe justiça nisso? Pelo que nós estávamos falando, aos olhos da reencarnação, tudo tem causa justa. É o exemplo que eu dei. Às vezes espíritos infantis também têm um passado. Não é? É porque você vê a candura de uma criança e não o vê como um espírito já velho. Velho. Você vê a criancinha ali. Só a criancinha. Não, coitadinho. Né? E não tem como, às vezes, você sai muito dessa ternura que a criança traduz, representa. Mas aquele visão espírita, né, que nos amplia a consciência, aquela criança, bem como a família dela, já está, por certo, necessitando de um resgate ali. As famílias reúnem-se por afinidade. Então, resgate coletivo, talvez, olha a bondade de Deus, olha tanta gente que está sendo resgatada ao mesmo tempo. O resgate coletivo. Mas o leigo entender isso e aceitar. É um processo. Que é longo, mas ele precisa iniciar. Exatamente quando nós começamos a trabalhar o objetivo desse podcast, que é levar o despertamento espiritual para as pessoas, porque, Fabiano, uma das coisas que mais dói no ser humano é a morte, é o desencarne. Você tem um sentimento de negação no primeiro momento, de dor, você quer negociar com Deus, leva eu, não leva ele. Então tem todo um processo de sofrimento aí, realmente bem grande, né, e tudo mais. E nós, quando vivemos a doutrina espírita, a gente também sofre, a gente também somos emotivos, etc. Mas não é um sofrimento desesperador, é o sofrimento do convívio. Da perda. Do convívio que vai acabar momentaneamente. Né? É isso. Né? Mas você já pensou como é que a vida seria completamente, para dizer assim, injusta se não existisse a reencarnação? Quando a gente não vou usar a palavra aceitar, porque não é bem, mas quando a gente não compreende da forma, olha como que seria injusto se não existe a reencarnação. Fosse uma vida só. Ia ser um caos, concorda? Ia ser um caos, né? A reencarnação, ela tem uma explicação lógica, justa, né? Para aqueles constantes da nossa existência. Consegue explicar por que tantas pessoas boas sofrem. Exatamente. A pessoa, por exemplo, tem uma vida, né? Toda ela desregrada, passando os outros para trás, fazendo mil coisas, etc. Não tá nem aí para nada, rouba, furta, mata, faz de tudo. Não que essas pessoas também não sofram, tem que deixar bem claro. Não sei. Né? É porque o que mais nos chama atenção
é aquela pessoa que nunca fez nada para ninguém ter aquele fatídico fim ou vida, vamos dizer assim. Mas o mal também sofre. É porque o bom nos choca mais porque a gente não consegue ter um entendimento. O outro a gente fala, não, é só porque ele é ruim. A gente começa a falar, não, é só daquele jeito porque ele é ruim. Mas aí entra um caso interessante. Que como que a gente pode entender, então, essa lei, vamos dizer assim, que é uma lei natural, uma lei de Deus, essa lei de causa e efeito, essa lei de ação e reação, porque se nós estamos falando que a pessoa é má, por isso que ela sofre, então, teoricamente, o bom não teria que sofrer, se fosse a ferro e fogo, né? Então, como é que a gente pode entender sem usar o julgamento cruel das dores alheias? Como que a gente vai entender sem esse julgamento cruel? Com humildade. Primeiro passo, né? Com humildade. A gente nunca sabe o que passa ali no íntimo daquele espírito. A gente não sabe o que passa ali, né? E a gente não deve julgar. A gente deve, que nem diz aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, né? A gente deve socorrer essa pessoa, compreender, amar essa pessoa. E só através desse entendimento que a gente está tendo aqui hoje, que a gente consegue entender que talvez nessa existência ela seja uma pessoa boníssima. Boníssima. Mas e lá atrás ela já teve alguma coisa que a comprometeu. Por isso que a justiça divina é bonita. Como eu estava dizendo, numa reencarnação a pessoa só faz bagunça. E a outra, né, aproveita a vida, vamos dizer assim. E a outra tem renúncia, tem dificuldade de toda sorte. E seria muito injusto você ter realmente só uma vida. Um para desfrutar, sim, e o outro para poder ter só sofrimento. Se não tem uma causa anterior que justifique isso aqui, se não vai ter uma outra para poder consertar e fazer a chamada justiça divina, a nossa vida não teria o menor sentido. O menor sentido. Por isso que a gente tem que ter com essas pessoas, por isso que Jesus falou para a gente oferecer o outro lado. A gente tem que ter essa humildade, amar essa pessoa. A gente não sabe lá no íntimo o que é que ela vem trazendo. E a gente faz o quê? A maioria. Tá aí. Por que esse que morreu não foi aqui? O contrário. O julgamento é na hora. É na hora. É na hora. Né? Uma pergunta aqui. Olha você ver. Existe dor sem sentido? Existe uma dor que não faz sentido nenhum? Né? Ou tudo, absolutamente tudo, tem uma razão aos olhos de Deus? Essa aqui, eu vou pegar aqui no Livro dos Espíritos, que essa aqui eu preciso de ajuda dos universitários. Vai aí, mas enquanto isso, veja bem, seria muito estranho se nada Deus fizesse sentido. Se Deus lá em cima, deixa eu te falar, aquele lá, nessa encarnação, eu vou fazer ele sofrer. Aí à toa. Ele não reza, eu vou. Ele não ora. Nem isso. Tipo porque assim. Tem gente que fala, né? Você não reza, Deus castiga, hein? Tá, mas assim, nem isso. No nascimento. Não deu nem tempo dele não rezar. Joga no nascimento. No nascimento ele vai jogar aí lá. Não, eu acho que eu vou me divertir um pouquinho com o sofrimento daquela família. Se não tem uma utilidade, não acontece, porque senão Deus não seria perfeito, Deus não seria misericordioso. Deus não permite sofrimento inútil. Né? Não faz sentido isso. Não faz sentido. Não é nem o cara que já nasceu e não está fazendo as coisas. Porque aí ele já estaria provocando, vamos dizer assim, um sofrimento. Mas é o espírito que está nascendo. Isso. Então, se não tem uma utilidade ele nascer com aquela dificuldade de deformidade física, nascer naquela família, se não tem uma explicação, eu não compreendo o amor de Deus. Se fosse assim. É igual aquela história do ação e reação, é assim, ó. Aí foi renascer. Isso um dia eu achei interessante. A criança renasceu, a criança nasceu. Na hora que ela nasceu, eu falei assim, nessa vida eu vou nascer na Suíça, nascer, né, num país
já adiantado, vou ter uma vida de. Na hora que ele abriu os olhos, ele escutou lá fora passando assim: ó, o carro do ovo, ó, o carro do ovo. Nossa senhora, já tô imaginando onde é que eu nasci. É mais ou menos por aí. Né? As pessoas anseiam coisas, mas para isso nós temos que sermos pessoas melhores. Vamos ver o que os Espíritos falam aí a respeito dessa. Então ele fala assim, ó, questão 737 do Livro dos Espíritos. Chama-se o capítulo Flagelos Destruidores. Sim. Com que objetivo Deus atinge a humanidade por meio de flagelos destruidores? Aí eles falam assim, ó, para fazê-la avançar mais depressa. Olha que legal. E eles continuam. Não vos dissemos que a destruição é necessária para a regeneração moral dos espíritos, que adquirem a cada nova existência um novo grau de perfeição? Olha que... Essa parte do Livro dos Espíritos é interessante demais, porque os flagelos destruidores, quando a pessoa entende o que é a necessidade, a lei de destruição, que ela é necessária para alavancar o desenvolvimento de um povo, de uma comunidade, a pessoa entende, mas não acredita. Muitos entendem, não, mas isso eu não acredito nisso não. Eu entendi. Tá, eu entendi essa parada aí, mas eu vou acreditar só na próxima reencarnação. Mas ela faz total sentido. Os desencarnes coletivos que acontecem, vários aí. É igual a gente assistiu nós fizemos, vai ao ar depois aquele episódio com o Andrei Pernambuco sobre o EQM, não perca. O que aconteceu? Eu acredito que as pessoas têm experiência de quase morte, não, né? Eu acredito, não. Eu quase acredito. Eu entendi. Mas eu não acredito. Eu não acredito. Eu acho que pode ser possível, mas eu não acredito. Isso acontece. Então existem essas coisas. Isso acontece muito dentro da revelação espírita. Exatamente. Acontece muito dentro da nossa revelação espírita. E isso, eu falo isso porque aconteceu isso comigo, eu já falei isso aqui outras vezes. Você entende o processo, mas eu ainda não acredito. É isso mesmo. Você fala muito mesmo. E é a pura verdade. Tem espírita que entende o processo, mas não acredita. Não acredita na reencarnação. É difícil. Difícil. Vamos lá. É preciso ver o fim para lhe apreciar os resultados. Olha só. Não os julgais senão sob o vosso ponto de vista pessoal. E os chamais de flagelos por causa do prejuízo que vos ocasionam. Mas esses transtornos são frequentemente necessários para fazer alcançar mais prontamente uma ordem melhor das coisas. E em alguns anos, o que exigiria às vezes séculos. Exatamente. É um adiantamento. Agora, a pessoa para poder acreditar nisso aí, ela tem que entrar dentro de um contexto, compreender o contexto espírita de outras questões para chegar aí e falar assim, agora eu entendo. Porque senão é muito difícil de aceitar. De aceitar. Viver isso. Viver isso daí. Pô, aconteceu isso aí, tá tudo dentro da ordem das coisas. Não, eu não acredito nisso não, Fabiano. Sou seu amigo, tal, mas ó, isso aí não dá não. Então tem muita revelação espírita, muita, que a pessoa entende, mas não aceita. E é um processo o processo precisa ser de conhecimento e aceitação precisa ser devagar. Isso, concordo. Outra pergunta aqui, ó. Como consolar alguém que sofre muito? Olha só a pergunta, hein? Como consolar alguém que sofre muito sem dizer que é merecimento? É difícil. Se você não tiver com... Se você não tiver tudo cuidado, que a gente está falando aqui, a pessoa pode falar assim, você vai chamar assim, você sofre isso porque você fez isso aqui, tal. Porque a pessoa já está com muito sofrimento. Se você fala que não, isso aqui é um merecimento, você acaba de enterrar a pessoa. E muita gente tem mania de falar, né? Usa a palavra, isso é karma. Usa a palavra, isso é karma, isso é coisa de vida passada. Por isso que Mas como falar isso? Por isso que é muito perigoso. Como fazer a pessoa entender você explicar, às vezes, para a família de um suicida como é que funciona. Se você não trouxer
essa informação de forma leve, de forma amorosa, você complica o que já está complicado na cabeça dela. Aí entra aquela parte que a gente falou, da gente levar né, o consolar, ajudar, levar o amor, explicar para ela que ela não está sozinha, né, que tudo aquilo faz um sentido, mas de caráter superior ainda. Compreender, Fabiano, a ignorância da pessoa. Porque a pessoa, ignorante no sentido de não conhecer. Então você tem que entender, pô, eu vou consolar, mas qual é o nível? Como é que é? Então tem que ter muito cuidado para levar essa consolação. Isso. Tem que você saber se ela está preparada também. Senão você bagunça a cabeça da pessoa. Aí nós podemos levar o amor, o evangelho, a consolação. Levar aquilo que vai ajudar ela a entender o sofrimento dela. Trabalhar a fé. Porque essa compreensão, digamos assim, até mesmo analítica da coisa, ela não deve aparecer assim do nada. Sim. A gente tem que compreender a dor da pessoa. E aí sim vai dando a conta gotas. Então, não é porque as pessoas... Então, eu acho. A pessoa, às vezes, ela se sente uma pessoa sofredora. Eu sofro muito e tal. E cada vez mais vai entrando num processo de não entendimento daquilo. Mas eu faço tanta caridade, eu ajudo tantas pessoas. Por que isso foi acontecer comigo? Então, dentro disso, a gente consegue entender. Logo comigo, às vezes a pessoa, já é uma situação de... Não pode ser com o outro. Já é uma vaidade, né? Ao egoísmo. É o egoísmo. Por que ser comigo? Não pode ser com o Fabiano, tem que ser comigo. Quando você começa a entender, né, esses processos de causas e efeito, ação e reação, de dívidas do passado, por que eu estou naquela família tão complicada, por que o meu pai é assim, por que minha mãe é assim, por que minha irmã, né? Por que eu sou assim? E essas dúvidas... A gente nunca olha para nós mesmos. E essas dúvidas, eu vou te dizer, viu? São recorrentes. A grande maioria das pessoas que você conversa tem esse rol de dúvidas. Os porquês da vida. O sentido da vida, propósito da vida, por que acontece isso, por que fulano de tal é rico e o outro é pobre, por que um é com saúde e o outro é sem saúde, por que nós estamos vendo injustiças acontecerem no Brasil e você não vê punições. Aí a gente esquece que nós estamos no mundo de provas e expiações, que nós estamos aqui exatamente para conviver com essas situações. E a doutrina espírita vem nos explicar, nos consolar e oferecer o caminhar juntos, né? Eu até marquei uma outra questãozinha que tem a ver com isso que você falou, mas eu acho que desmarcou aqui. Mas eu consigo lembrar ela de cor aqui. Deixa eu ver se eu acho. Mas a questão é o seguinte. Passou aqui. O que nós temos que lembrar também, que o Livro dos Espíritos nos traz, eu não sou nem um Simão Pedro, nem um Jorge Elahá que sabe tudo de cor. Né? Mas a questão o que nós temos que lembrar também muitas das vezes é que na maioria das vezes, olha só, achei, tá? Na questão 258 do Livro dos Espíritos, a gente tem o capítulo da escolha das provas. Então olha só, na questão 258. Quando no estado errante, quer dizer, quando a gente está em espírito, a gente não está encarnado, né? A gente está como espírito. Sim. Então, quando no estado errante e antes de reencarnar-se, o espírito tem a consciência e a previsão das coisas que lhe sucederão durante a vida? Olha a pergunta. Então, quando ele está lá no estado errante, ele tem, né, antes dele reencarnar, o espírito tem consciência e previsão das coisas que vão acontecer com ele durante a vida? Ao que os espíritos respondem, ele próprio escolhe o gênero de provas que quer suportar. E é nisso que consiste o seu livre-arbítrio. E aí que está o detalhe. Muitas das vezes, a espiritualidade que está conduzindo esse espírito fala, não pega 5 tarefas, não. Pega só 2. Se você fizer essas 2 bem feitas, maravilha, escolha um gênero de provas menos trabalhoso, porque acredito que você vai ter sucesso aqui,
vamos caminhar. Não, eu quero 5, depois não dá conta. E aí fala. Tem aquele livro, se eu não me Mas é muito eu não lembro interessante se é no Obreiros da Vida Eterna, né, de André Luiz, psicografia de Chico Xavier, eu acho que é. Que não sei não sei agora se é a reencarnação do Sigismundo, fiz uma bagunça aqui, mas a história é certa. A pessoa ia reencarnar e ela chegou lá para, não é no Obreiros da Vida Eterna. Chegou lá para poder reencarnar e estava lá todo aquele projeto, né, do corpo dela, para ela reencarnar e tal. E ela olhou assim e falou assim: não, mas esse aqui tá perfeitinho demais, não dá para você tirar uma perna, um braço, né? Para mim vir sem uma perna, sem um braço, alguma coisa assim, porque eu preciso de avançar um pouquinho nessa minha reencarnação. Eu preciso dessa dificuldade. Eu preciso dessa dificuldade. É. Então é dessa forma que a gente É a consciência expandida lá em cima. É a consciência expandida lá em cima. Eu preciso de um pouquinho mais. Então, às vezes, esse sofrimento, é ele que falou, eu preciso de um pouquinho mais. E é um pouquinho mais. Porque às vezes, quando ele vai precocemente, Deus falou assim: ó, você cumpriu o seu propósito, meu amigo. Essa carnação sua foi 10, viu? Essa você brilhou. E o propósito é esse. Para encerrar o nosso bate-papo aqui, tem uma pergunta aqui que eu gostaria muito da gente trabalhar isso aqui para finalizar. E se o maior merecimento de uma alma for justamente passar pela dor sem revolta e sair dela com mais amor? Pois é. Seria então o ápice, né, da elevação. Né? Então, a gente realmente precisa buscar essa elevação de entendimento, de compreensão, de não reclamar, de não lamuriar, de não de aceitação, né? Mas não aceitação resignação. Isso, mas não aquela aceitação passiva, aquela aceitação amorosa, Sim. Compreensiva, porém ativa no sentido de melhorar o estado de coisa. Nunca passiva. Exatamente. Nunca passiva. Exatamente. Sofrer testemunhando essa grandeza do amor, né? Testemunhando quanto Deus, quanto o alto é bondoso para nós, nos oportunizando essas dores, esses sofrimentos, para o nosso próprio progresso. Ninguém quer. Ninguém quer. É o caso da injeção. Você quer ir lá tomar um bezetazil? Eu não quero. Né? Mas se for necessário, eu quero. Mas é interessante que Deus permite a dor, mas ele permite também a anestesia. Ou seja, ele permite que nós passemos por uma experiência dolorosa, mas ele permite, ao momento que ele permite a anestesia, vamos dizer assim, é onde ele nos traz o quê? O Evangelho de Jesus, que é a grande anestesia, que é o grande remédio. Perfeito. Que todos nós precisamos, e ele é o ideal, é o eficaz e é o que menos muitas das pessoas se recorrem. Perfeito, é isso mesmo. Concordo, gênero, número e grau. O Evangelho, ele é para nós um bálsamo. Ele é para nós o que vai nos transformar na pessoa boa que vê o sofrimento de uma outra forma. A vivência dele. Não E adianta nada também a gente ler e não viver. Muitas das vezes é uma pergunta que a gente faz no outro. Né? Por que aquela pessoa tão boa sofre tanto? Mas você já perguntou para ela se ela sofreu? Às vezes não. Visão estreita. Visão estreita. Né? É isso aí, meu amigo. E dentro dessa visão estreita é que nós precisamos sair, e o podcast Despertar, ele foi criado com esse objetivo, de ajudar para que as pessoas possam ampliar essa consciência enquanto encarnados. E o nosso projeto Despertar Podcast, ele tem esse objetivo. Espero que vocês tenham gostado do nosso episódio, um bate-papo muito rápido, mas com questões assim que tenho certeza que são recorrentes para muitas pessoas que a gente vê por aí, e espero que a gente possa ter esclarecido alguma coisa aí. Isso aí, meu amigo.
e continue assistindo nossos vídeos, porque ainda vai ter muitos vídeos com convidados falando sobre essa temática, com mais esclarecimento, né? Com a visão deles, que também vai trazer muita coisa importante para nós. É isso aí. Então, se inscreva no canal, curte o nosso vídeo, compartilhe para as pessoas que você gosta, que acha que vai gostar do nosso vídeo, para fortalecer aí a doutrina espírita, fortalecer o nosso canal e ainda mais levar as pessoas de casa a oportunidade de estar conhecendo mais sobre tantas questões que a gente coloca aqui, né, Luiz? Isso aí. Então, mais uma vez, um grande abraço a todos. Terminamos aqui mais um episódio do nosso podcast Despertar. Muito obrigado a todos, fiquem com Deus e até o próximo Despertar Podcast.